Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem e espero que estejam se cuidando, hein? É muito importante nesse momento que estamos vivendo vocês se cuidarem, tudo bem? E para a nossa aula hoje, nós iremos abordar 3 componentes curriculares. O primeiro é ciências, que vamos falar um pouquinho sobre plantação, como é plantar, a importância de ter um jardim em casa através da história que eu vou ler, tudo bem? Na aula de matemática, vamos aprender sobre os números ordinais. E na aula de língua portuguesa, vamos aprender o som de algumas letrinhas que às vezes vocês ainda estão confundindo e também vamos aprender os sinais de pontuação. Então vamos lá, crianças, vamos comigo. Vamos começar a nossa aula. Atenção, concentração. A nossa aula será pura diversão. E hoje nós vamos aprender uma coisa nova. E essa coisinha chama números ordinais. Repitam comigo aí. Números ordinais. Ordinais, é isso mesmo. Números ordinais. E para ajudarmos na descoberta dos números ordinais, nós vamos para a hora da história. E a história de hoje é sobre o Nabo Gigante, de Alex Tolstói e Nian Sharkey. Então vamos lá. O Nabo Gigante. Há muito tempo atrás, havia um velhinho e uma velhinha que viviam juntos numa casinha velha e torta, que tinha um grande jardim coberto de plantas. O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos, 5 gansos brancos, 4 galinhas sarapintadas, 3 gatos pretos, 2 porcos barrigudos e uma grande vaca castanha. Numa bela manhã de março, a velhinha sentou-se na cama, cheirou o ar perfumado da primavera e disse: "Está na altura de semearmos os legumes." Então, o velhinho e a velhinha foram para o jardim. Semearam ervilhas e cenouras e batatas e feijões. Por último, semearam nabos. Naquela noite choveu. Ping, ping. No jardim da casinha velha e torta, o velhinho e a velhinha adormeceram a sorrir. A chuva ia ajudar as sementes a crescer e a produzir ótimos vegetais suculentos. A primavera passou e o sol de verão fez os legumes ficarem maduros. O velhinho e a velhinha colheram as cenouras e as batatas, e as ervilhas e os feijões e os nabos. No fim da leira, só sobrava um nabo. Parecia ser muito grande. De fato, parecia gigante. Numa bela manhã de setembro, o velhinho sentou-se na cama, cheirou o ar fresco do outono e disse: "Está na altura de colhermos aquele nabo." E lá foi ele para o jardim. O velhinho puxou e içou e sacudiu e puxou com mais força, mas o nabo não se mexeu. O velhinho foi à procura da velhinha. A velhinha pôs os braços à volta da cintura do velhinho,
Os dois puxaram, e içaram, e sacudiram, e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha foi buscar a grande vaca castanha. O velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha puxaram, e içaram, e sacudiram, e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha e os dois porquinhos barrigudos puxaram, e içaram, e sacudiram, e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha arregaçou as mangas e foi buscar os 3 gatos pretos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos e os 3 gatos pretos puxaram, e içaram, e sacudiram, e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gatos abanou a cauda e foi buscar as 4 galinhas sarapintadas. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos e as 4 galinhas sarapintadas puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, uma das galinhas sacudiu as penas e foi buscar os 5 gansos brancos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas e os 5 gansos brancos puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gansos esticou o pescoço e foi buscar os 6 canários amarelos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos e os 6 canários amarelos puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. O velhinho coçou a cabeça. Os animais e as aves deitaram-se no chão ofegantes. A velhinha teve uma ideia. A velhinha foi até a cozinha e pôs um pedaço de queijo na ratoeira. Não tardou que um ratinho esfomeado deitasse a cabeça de fora do seu buraco. A velhinha apanhou o rato e levou-o lá para fora. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porquinhos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos e o ratinho esfomeado puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Pop! O nabo gigante saiu a voar de dentro da terra e todos caíram para trás. Os canários caíram por cima do rato, os gansos caíram por cima dos canários, as galinhas caíram por cima dos gansos, os gatos caíram por cima das galinhas, os porcos caíram por cima dos gatos. A vaca caiu por cima dos porcos, a velhinha caiu por cima da vaca e o velhinho caiu por cima da velhinha. Todos caíram no chão e riram.
Naquela noite, o velhinho e a velhinha fizeram uma enorme panela de sopa de nabo. Todos comeram até se fartarem. E sabes uma coisa? O ratinho esfomeado foi o que mais comeu. Crianças, que nabo teimoso, hein? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aí já comeu um nabo? Crianças, eu particularmente, eu amo nabo. E olha, eu trouxe uma curiosidade. Sobre o nabo. Prestem atenção. O nabo é o nome dado a essa planta de raiz tuberosa e folhas comestíveis, gente. Sério, pode comer as folhinhas. E o que é uma raiz tuberosa? É que nasce lá embaixo da terra. No Brasil, o nome nabo refere-se popularmente a uma variedade branca de rabanete e é ótimo para a saúde do coração. Pessoal, aqui está uma representação do jardim do velhinho e da velhinha, certo? Olha para vocês verem. Eles plantaram ervilhas, cenouras, feijões, batatas e nabos, certo? Agora, venham comigo aqui para o quadro. Eu vou escrever os números. Prestem bastante atenção nessa mágica, gente. Vamos lá, vamos escrever os números. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ler comigo, crianças. 1, 2, 3, 4, 5. Certo, tudo bem. Ah, mas para que esses números? Agora eu vou fazer uma mágica, tudo bem? Então, presta atenção nessa mágica, hein, crianças? Não, vou escrever de verde. Vamos lá. Se eu faço essa mágica aqui, vocês sabem me dizer como que eu vou ler esses números? Ah, já sei, Luciana, eu vou ler 1, 2, 3, 4 e 5. Não, crianças, prestem bastante atenção. Ó, eu fiz essa mágica com eu coloquei ozinhos aqui em cima de cada número. Agora, eu vou escrever os números de novo. Prestem atenção. E vou fazer outra mágica. Crianças, como vocês acham que eu vou ler estes números agora? Que tem um ozinho e que tem um azinho. Meu Deus, prestem atenção. Esses chamamos de números ordinais. Prestem atenção no que são os números ordinais. Esses são os números ordinais. Eles são chamados ordinais, pois indicam uma ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou uma lista. Usamos os ordinais nas seguintes situações. Olhem aí, crianças. No calendário, para indicar o primeiro dia de cada mês. Mas, crianças, é só o primeiro dia, hein? Por exemplo, 1º de janeiro, 1º de fevereiro. Agora, a gente não vai falar 2º de janeiro. Não, é só o primeiro que vale para os meses, crianças. Vamos ver o próximo slide. Essas crianças estão na fila com a professora. E olhem aí, qual é a primeira criança, a segunda criança, a terceira criança, a quarta criança
Isso! Então, para indicar a ordem de uma fila. Lá na escola de vocês não fazem fila? Pois é, quem gosta de ser o primeiro da fila? É, legal, não é? Para pegar na mão da professora? Muito bom. Agora vamos para o próximo. Competidores em uma disputa. Por exemplo, vocês estão disputando e ganham em primeiro lugar, ou em segundo lugar, ou em terceiro lugar. E também os números ordinais nós podemos ver nos andares de um prédio. Olha só esse prédio. Ele tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. Pessoal, e para indicarmos os números ordinais, é justamente isso. Usamos o Ozinho e o Azinho. E para quê? Como assim? O O e o A. Justamente é para falar primeiro masculino ou primeira feminino. Então, o O usamos para coisas masculinas e o A usamos para as coisas femininas. Prestem atenção aí. As crianças estão entrando na sala. No primeiro lugar é um menino, então eu vou usar o Ozinho. E no segundo lugar é uma menina. No segundo lugar da fila é uma menina, então eu vou usar o Azinho para falar segunda da fila. Crianças, então vamos voltar aqui para o nosso jardim do velhinho e da velhinha, certo? Agora que vocês já sabem os números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, repitam aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E se quisermos falar do gênero feminino, nós vamos falar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Crianças, aí da casa de vocês, vocês me ajudem aqui a colocar os números ordinais. Eu vou colocar por ordem, tudo bem? Já que nós estamos aprendendo agora. Ervilhas. Nós vamos colocar as ervilhas. Eles plantaram primeiro, certo? Então, vamos colocar aqui. Olha só essa ordem. E depois, plantaram cenouras. Foi a segunda coisa que eles plantaram. Vocês estão conseguindo ver aí, crianças? Depois vieram os feijões. Em terceiro lugar, as sementes de feijões. Olha só, tá ficando bonito o nosso canteiro, hein, gente? Depois, foram o quê? Deixa eu ver. As batatinhas. Quarto lugar. Olha quantas sementes eles tinham, hein, gente? E depois, em quinto lugar, os nabos. Então, vamos falar comigo, crianças? Primeiro, plantou ervilhas. Segundo, plantou cenouras. Terceiro, plantou feijões. Quarto, batatas. Em quinto lugar, o nabo. Crianças, o que eu quero que vocês aprendam e que é muito importante. Observem só. Eu leio primeiro. Se eu tiro, eu leio número 1, ok? Eu leio segundo. Se eu tiro o Ozinho, eu leio número 2. Vocês viram que mágica incrível, gente? Então, isso é muito legal. Então, toda vez que vocês verem os números
com o ozinho ou com azinho significa ordem, é ordem de alguma coisa. Então, prestem bastante atenção nisso, certo? E para vocês ficarem bons nisso, vamos lá para a ordem da nossa história, certo? Então, crianças, olha que importante. Aqui não é número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Não, significa a ordem que os nossos legumes foram plantados. Primeiro lugar, segundo lugar, depois plantamos em terceiro lugar, em quarto lugar e em quinto lugar, que o nabo foi o último, que foi o quinto lugar, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver se vocês estão bons mesmo de memória. Nós, lá na história, plantaram um nabo. Ai, que legal. E quem foi a primeira pessoa a puxar o nabo? Sim, o velhinho, crianças, foi ele mesmo. Então, vamos fingir, agora a gente vai brincar de imaginação, tudo bem? Vamos fingir que eu sou o velhinho. Então, eu vou puxar o nabo. Eu fui a primeira pessoa, ok? Depois do velhinho foi a velhinha, certo? Então, vamos colocar a velhinha aqui. A segunda a ajudar a puxar o nabo, a velhinha. Depois da velhinha, tiveram a vaca castanha. Eu trouxe uma vaca, vamos colocar a vaquinha. Então, ela foi a terceira. Fica em pé, vaca. Isso. Ó, primeiro, segundo, terceiro. E aí a velhinha fez o quê? Ela foi pedir ajuda pro rato. Não foi isso? Vamos achar um rato. Ai, o que pode ser um rato? Ai, já sei, vamos pegar. Finge que isso é um rato. Vamos pegar este. E aí o rato, esfomeado, foi ajudar. Então, vamos lá. A gente puxou, e conseguimos arrancar o nabo. Mas, crianças, para que essa representação? Para nós contarmos em números ordinais. Ó, o velhinho. Primeiro, eu quero que vocês repitam comigo, ok? Vou falar e vocês vão repetindo comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Vocês estão conseguindo acompanhar... Opa, a galinha caiu. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo, crianças? Então, nós contamos até 10. E o 10 é décimo, ok? E agora, a gente vai repetir. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar, esse aqui é o 11º, que seria o 11, gente. O 11 nós chamamos de 11º. 11º, 12º, 13º, 14º, deixa eu passar para cá, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Repitam comigo, crianças, 20º é o 20, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º. Meu Deus! Pessoal, olha como a nossa fila de ordem ficou grandona. Aí na sala de vocês, na escola de vocês, às vezes na sala que vocês estudam tem a fila de vocês é esse tamanhozão, não é mesmo? Lá na minha sala tem 25, justamente essa quantidade. Então, quando nós fazemos nossa fila, 25º é do primeiro ao 25º, crianças. E para que isso? Porque é muito importante nós sabemos a ordem. A nossa aula de números ordinais é isso. Pensem comigo. Quantidade, número 1, número 2. E quando tem ozinho, azim, ordem, ok? Não esqueçam isso. Tudo bem? Então, crianças, fiquem atentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo,
nono e décimo. Pessoal, agora que nós já falamos de números, nós vamos aprender uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Na história não fala da vaca, vaca. Prestem atenção nessas duas letrinhas que vocês geralmente confundem. Bastante atenção. Falem comigo. Essa letrinha da vaca chama V. E essa outra letrinha é o F. Agora repitam comigo esse som. O som do V é V. Olha aqui, a nossa boquinha ela treme. V. Isso, repitam comigo. V. V. E o som do F é F. A minha boquinha ela não treme, ela sopra. O som do F é soprado. E o som do V, a nossa boquinha treme. Então, fiquem atentos a essas duas letrinhas que geralmente vocês confundem. Vaca, você, veio, vê. Com F, faca, feio. F, ok? Agora vamos para mais algumas letrinhas que parecem que têm o mesmo som, mas não tem. Crianças, e outras letrinhas muito parecidíssimas que nós também já aprendemos aqui, mas nós vamos repetir isso. Repitam comigo aí. B, P e o D. Então, olha para vocês verem o som de cada letrinha. Parecidíssimas, mas diferente. O som do D, letrinha D, olha a nossa linguinha no meio dos nossos dentes. D, D. Olha, D, D. Isso, o som do D é linguinha no meio dos dentes. D. Se nós vamos falar dois, dois, dois. Olha a minha língua encostando no meu dente. Muito bem, o som da letrinha D. Da letrinha P, quando a gente fala preto, não era? Os gatos pretos. Quando a gente fala porco, olha só a minha boca, ela fecha, gente. P, P. Isso, a minha língua não é igual do D, dado, dado, ó, dado. Não, no P, os meus lábios se encostam. P, P, P. Isso, crianças, eu estou gostando de vocês fazerem junto comigo, muito bem. Então, a letrinha D, D. A letrinha P, P. E a letra B? É muito parecido, gente. A letra B é B, B. Só que, ó, parece que a gente está engolindo. B, B. É para dentro. B. E o P é para fora. P, B. Bola, bola. Ou a gente fala pola. Não é pola, é bola. Ó, o som da letrinha B é pra dentro. B, bola, banana. Isso, muito bem, crianças. É muito importante vocês saberem essas diferencinhas, tudo bem? Amores, como é divertido aprender, muito divertido. E é muito importante que o que a gente aprender, vocês treinem muito em casa, ok? Agora, para completar, nós vamos falar desses sinais aqui. Muito bom! Nós vamos aprender esses 3 sinais de pontuação, crianças. O primeiro, este aqui, ele é o ponto final. Olha que bonitinho, ele é um pontinho mesmo. Que ele significa o quê? Colocar fim na nossa ideia. Por exemplo, crianças, se eu falo assim, o pincel caiu no chão. Pronto, ponto final, não tem mais nada para falar. É um sinal que dá a ideia de fim, ok? Então, quando vocês escreverem uma frase, ponto final, se ela tiver um fim, ok? Este é o ponto final. Vamos para o nosso próximo ponto. Esse aqui, olha como ele é bonitinho, é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, gente, ele tá muito na nossa vida. Indica
Ele pode indicar um susto, um espanto, uma surpresa, uma fala engraçada. Olha para vocês verem, gente. Se eu falo assim, ah, que belo, maravilhoso, incrível, parabéns. Isso tudo é com o nosso ponto de exclamação, gente. Lá no livro falava assim, ó, que a chuva fez pink, pink, com ponto de exclamação. E a hora que puxou, o nabo falou assim, pop. Falou, pop, pop. Ponto de exclamação. O nosso próximo ponto é o ponto de interrogação. E esse ponto, crianças, ele é muito facinho. A gente usa ele quando a gente faz uma pergunta. Por exemplo, se eu falo assim, mas por quê? Você vai passear hoje? Olha, eu estou fazendo uma pergunta. Então, toda pergunta, ela tem um ponto de interrogação. Então, crianças, repitam comigo. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Crianças do meu coração, olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Os números ordinais, o som de algumas letras e também aprendemos os sinais de pontuação. E agora, antes de terminar, aí no caderno de vocês, prestem bastante atenção nessa atividade, gente. Vocês vão formar 5 frases usando as palavrinhas. Prestem bastante atenção, que as palavrinhas são essas. Faca, vaca, gato, casa e porco. Para cada frase, use um sinal de pontuação, crianças. Crianças, e a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei estar com vocês nesta manhã. Um beijo. Ah, e eu já ia me esquecendo, gente. Vamos arrancar esse nabo aqui. Vamos lá. Vamos comigo. Então, vamos contar, crianças. Vamos contar até 5, tá? Vamos comigo. 1, 2, 3, 4 e vamos puxar. 5! E o nabo puxou!